Significado do filme Autor Orfeus para ler 4 minutos publicado em 11.07. 2019 atualizado em 11.07. 2019 Jogos Vorazes em uma trilogia de filmes aclamada internacionalmente, baseada nos romances de Susan Collins. A história, que ganhou imensa popularidade, transformou a ideia de quais problemas e fenômenos interessam aos jovens. Situação indicativa em que os adolescentes com uma diferença de 3 a 4 anos preferem filmes de gêneros completamente diferentes. Assim, a franquia anterior, que recebeu a mesma repercussão entre os jovens, pertence aos gêneros de romance e fantasia, o conhecido Crepúsculo, e o filme que estamos considerando já é a chamada distopia adolescente. Críticos de arte sérios chamam a distopia voltada para o público jovem de a nova distopia, caracterizada pelas personalidades vividas dos protagonistas e pelo metaforismo simplificado e óbvio. Para entender qual é o significado do filme Jogos Vorazes, vamos considerar brevemente os principais pontos da trama. Para começar, vamos nos voltar para a estrutura da estrutura estatal do mundo em que os personagens principais atuam. O Estado consiste na capital, para onde fluem todos os recursos do país provenientes de 12 províncias, chamadas no filme de distritos. Cada uma das províncias está envolvida em um tipo diferente de produção. As mais próximas da capital estão envolvidas em uma produção lucrativa e relativamente bem paga, mas quanto mais distantes, mais insuportáveis se tornam as condições de vida. Assim, no último dos distritos, onde as pessoas estão envolvidas no setor de carvão, as coisas estão em seu pior momento. A comida é escassa, o trabalho é duro e o mais perigoso possível, o Capitólio não aloca dinheiro suficiente para a segurança dos mineiros. Não há liberdade em nenhum dos distritos, mas aqueles que são mais favorecidos pelo centro têm menos probabilidade de acumular potencial de protesto. Assim, em um modelo simplificado de distopia, e mostrado o modelo capitalista de sociedade, a protagonista vive na mais pobre das províncias. Ela precisa cuidar de sua família, por isso se dedica à caça ilegal. Todos os anos, cada um dos assentamentos realiza um ritual para selecionar os jovens que representará o seu distrito nos chamados Jogos da Fome, um espetáculo com um resultado letal para todos os jovens envolvidos, exceto o vencedor, que deve se livrar de todos os seus rivais. O jogo cruel, criado pelo Capitólio, e uma ferramenta para reprimir tumultos, um lembrete constante da invencibilidade do poder da capital. Os jogos foram criados depois de um motim que resultou na aniquilação de uma das províncias. A protagonista, cujo nome é Katniss, torna-se participante desses jogos e vai voltar para casa, custe o que custar. No entanto, a garota não quer seguir as regras cruéis do programa e, por isso, tem um comportamento imprevisível. Para explicar o filme Jogos Vorazes e seu significado, você pode começar pela família de Katniss. A May, a própria protagonista e sua irmã mais nova representam 3 gerações e 3 tipos de visão de mundo. A May da menina esta em uma depressão prolongada, ela representa a geração mais velha, que está tão oprimida pela ordem mundial existente, que não tem mais forças para resistir, para tentar melhorar a vida. A própria garota tem um caráter obstinado, mas não tem tendência à empatia e acha difícil sentir empatia. Talvez isso não seja percebido na primeira exibição do filme, mas Katniss é capaz de se aproveitar dos sentimentos românticos dos outros em relação a si mesma para alcançar a justiça social, ela é capaz de sufocar a piedade e a compaixão se o seu futuro e o futuro de seu povo dependerem disso. Ela é uma típica representante da geração revolucionária, ou seja, pessoas fortes e nobres, mas que não têm bom coração. Mas a representante da geração mais jovem tem uma tendência ao heroísmo e à capacidade de empatia, a garota participa da revolta. Mas não está diretamente envolvida na guerra, mas, na medicina, ela tenta aliviar o sofrimento das pessoas. Ela é a única heroína absolutamente positiva, mas a distopia não seria distopia se tais heróis pudessem viver. Mesmo depois de derrotar o poder existente, não há lugar para primrose no mundo, e ela morre. O pano de fundo político também é forte no filme. Além do problema já mencionado da luta contra o capitalismo, há outro problema doloroso, a impossibilidade de mudança global por meio de revoltas revolucionárias. Depois de derrotar um poder brutal, seu lugar é imediatamente ocupado por uma representante igualmente brutal do poder. Katniss a mata, mas a metáfora é clara, mudanças globais de uma só vez não são reais, aquele que mata o dragão se torna o dragão.
O significado do final do filme Jogos Vorazes e o seguinte: a vitória na luta política pela maioria também não é uma vitória pessoal. Katniss alimenta a luta, triunfa, mas se encontra em uma situação confortável, porém exilada, no final da trilogia. Os revolucionários não têm futuro após o fim da revolução. Assim, o filme adolescente levanta problemas muito infantis que preocupam os jovens de hoje. Avalie o artigo. Adicionar um comentário. Cancelar resposta. Roman 04.07. 2020 às 23h45. Minha opinião, os Jogos Vorazes do filme foram realizados para que as pessoas de diferentes distritos se odiassem e não pudessem se unir contra o Capitólio e, mais importante, contra o ditador Snow. O que sabemos sobre o filme? Que há 12 distritos, que vivem muito mal, e há mais um distrito, o Capitólio, com o ditador Snow. E o Capitólio vive uma vida muito elegante. O Capitólio e uma cidade paradisíaca. E como Moscou comparada ao resto da Rússia, não acredita em mim? Faça uma viagem e veja. E óbvio que o Capitólio vive tão bem porque todos os outros 12 distritos trabalham para ele, que os está roubando. Então, por que esses 12 distritos não se unem e derrotam o Capitólio? Porque juntos eles estão em menor número, juntos são mais fortes. Porque eles se odeiam mais do que odeiam o Capitólio. Eles se odeiam desde que eram crianças. E a fonte desse ódio são os Hunger Games, jogos da fome, em que crianças de diferentes distritos matam umas às outras. Durante os Jogos da Fome anuais, todas as pessoas dos distritos sob seu controle são levadas a assistir a esse show nas telas. Todos devem absorver o ódio pelos habitantes de outros distritos. Na Rússia, as conquistas da propaganda foram ainda mais longe, e isso deve ser reconhecido. E possível sentir que os profissionais estão trabalhando. Se em Jogos Vorazes as pessoas não conseguem se unir às pessoas de outros distritos, mas pelo menos confiam em seus vizinhos de seu próprio distrito, na Rússia as pessoas não confiam em ninguém. Se você perguntar às pessoas quem, na Rússia, e uma pessoa honesta para eleger como deputado ou presidente, a resposta geralmente é a mesma, Nina 19.06. 2023 às 18h26. Esse filme muito violento, os autores não sabem como fazer filmes de bilheteria, por isso distorcem os temas. Por que violento? Semelhante aos fascistas, nazistas, o enredo do filme claramente flagrante na crueldade e joga o tema do super-humano de acordo com o Nietzsche. Por uma questão de amor e justiça. Para os seres humanos, é necessário ser cruel, sem empatia pelo homem. Já passamos por isso antes e estamos passando agora, a Segunda Guerra Mundial. E agora os nazistas e fascistas estão andando na Ucrânia. Podemos dizer o preço das vítimas, são dezenas de milhões de vidas. Admin.